Boa tarde, irmãs. Eu acho que as irmãs já perceberam que eu sou um pouco, né? Mas não se preocupa que isso é bem normal. Infelizmente ou felizmente, né? Pelo menos eu não estou passando mal, é que é assim mesmo. E é um privilégio muito grande poder estar aqui e falar para vocês, e principalmente sobre esse tema, baseado um pouco em cima do livro, né, que foi estudado pelas irmãs, eu ouvi os áudios gravados, mas principalmente sobre a questão da justiça de Deus, né? E se ele é justo ou não, né? Acredito que nenhuma de vocês tenham dúvida se ele é justo. Mas como funciona, né, essa justiça dele? Eu quero convidar as irmãs a abrirem em Romanos. O texto não foi combinado, mas já ajudou bastante. E é em Romanos 3. Até esqueci que eu estava com o controle aqui. Né? Romanos capítulo 3. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 26. E diz assim a palavra: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, e eu vou interromper aqui só um minutinho, queria que as irmãs, quem tiver com caneta, quiser marcar, mas busquem prestar bastante atenção em quantas vezes é citado justiça de Deus e justificados, ou justificação, justificador, qualquer termo que tenha relacionado à justiça. Verso 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Acredito que já ficou bem claro que esse texto fala sobre a justiça de Deus. Mas para a gente entender bem, é importante entendermos qual que é o contexto dessa carta. O que Paulo está falando aos romanos? E que igreja é essa de Romanos? A igreja de Romanos é uma igreja que não conhecia Paulo. É a igreja que não foi fundada por Paulo. Paulo pregou em várias regiões, mas não foi ele que montou essa igreja, que começou esse trabalho lá. Muito provavelmente ela foi começada por judeus cristãos vindos do dia de Pentecostes, daquele dia onde o Espírito desceu. Provavelmente foi um trabalho começado por esses judeus. Então, por isso, essa igreja tinha uma característica muito forte judaica. Essa igreja ela tem uma característica de ser composta por judeus que são cristãos, salvos, regenerados, mas que são judeus. Então, todos esses primeiros capítulos, aqui vai falar bastante, mas até o capítulo 11, Paulo está deixando bem claro o que é o povo judeu e o que é agora, o que significa agora a igreja. E por que os gentios estão incluídos, por que as pessoas que não são judeus podem agora fazer parte dessa aliança com Cristo. Então a gente começa o verso 21 com Paulo dizendo, mas agora. E aí é importante, porque se ele está dizendo mas, ele está fazendo uma adversativa, significa que teve algo antes. Então a gente vai voltar bem rápido, ainda no capítulo 3, para a gente entender um pouco o que Paulo está falando. A gente não vai ler o capítulo todo, mas só para termos uma ideia, para poder entender por que Paulo está falando tão forte sobre justiça de Deus para esses judeus. Ele está concluindo um pensamento, e é um pensamento que ele sabia, e Paulo, como judeu, entendia que eles tinham esse problema, que é considerar
a inclusão do povo gentil uma espécie de injustiça. Entender que as pessoas que não eram judias, né, que se diz, serem aceitas na aliança, isso implica que essas pessoas estavam, de uma forma, sendo inclusas de jeito injusto. E por que eles têm esse problema, né? Os judeus são aqueles a quem foi dado a lei, aqueles que foram resgatados do Egito. A eles pertencem o Antigo Testamento inteiro. O povo de Israel até hoje, mesmo quem não for judeu religiosamente, ele entende o Antigo Testamento como parte de sua história. Mesmo sem não acreditar em todas as coisas que aconteceram, mas ele vê como parte da sua história. É algo muito forte para o judeu. E isso às vezes é um pouco difícil para a gente entender, às vezes a gente pensa, nossa, que arrogância, né? Mas para eles é uma construção muito forte, desde sua infância, entendendo que eles são o povo de Deus. E como assim agora outras pessoas estão sendo inclusas nessa aliança? E, de certa forma, eles têm sim uma certa prioridade. Paulo mesmo disse em Atos que o evangelho vem primeiro aos judeus e depois aos gentios. E aqui, no verso 1 até o 3, 1 e 2 do capítulo 3, ele vai dizer, veja só. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, os judeus, até de certa forma, tinham uma boa motivação para estarem indignados. Eles, de certa forma, entre aspas, guardaram a lei, a gente sabe que eles perverteram grande parte. Mas eles ainda se mantinham ali dizendo que serviam o Deus de Israel. Eles queriam exigir esse direito maior. Mas Paulo vai voltar esse argumento contra eles, aqui do verso 10 em diante, que ele vai citar um salmo, e esse é o Salmo 14. Tem um outro salmo que se repete esse mesmo salmo, e em Eclesiastes também tem uma outra citação. E eu vou ler aqui do verso 10 até o verso 20, para vermos como Paulo demonstra que desde a Antiga Aliança, desde o Antigo Testamento, Deus já tinha mostrado que não é por mérito, que os judeus não eram dignos, não eram merecedores de nada. E diz assim o texto: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabendo que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Paulo está dizendo, vocês dizem que guardam todos esses mandamentos, vocês dizem que vocês são o verdadeiro povo de Deus, mas a lei que vocês seguem é a lei que condena vocês. A lei que vocês seguem é justamente ela que está mostrando que todos são pecadores e todos são merecedores do inferno. Nenhum de nós é digno disso. E Paulo está dizendo isso como um judeu dos mais fervorosos. Ele era aquele que perseguia a igreja, e ele diz que ele perseguia justamente por ele ser extremamente dedicado e fervoroso ao judaísmo. Então é importante a gente entender por que ele está falando isso e o que isso tem a ver com a justificação. E com o nosso tema que a gente tem aqui hoje. Eu acredito, minhas irmãs, né, e irmão, eu sei que tem o Nicolas está ali na porta, então dá para falar meus irmãos também. Mas eu acredito muito que a cruz não foi só a maior demonstração de amor e misericórdia, mas também a maior demonstração de justiça de Deus.
E é isso que a gente quer aprender aqui hoje. Então, nós começamos com a justiça de Deus, e ela se manifesta em Cristo. Obrigado. E a justiça de Deus, ela se manifesta em Cristo, e Paulo vai falar sobre isso no texto que a gente acabou de ler. Então, no verso 21, ele diz: Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Paulo está dizendo, essa justiça que vocês estão revogando, que vocês estão pedindo, vocês estão clamando por essa justiça, ela foi demonstrada na cruz. Jesus demonstrou isso no seu sacrifício. E na teologia, a gente costuma dizer que a justiça de Deus, ela é um atributo comunicável. O que é isso? É um atributo porque faz parte da essência de Deus, Deus sempre é justo, e por isso no seu sacrifício na cruz, no seu ato de misericórdia, ele não deixou de ser justo. Ele continuou sendo justo, mesmo enquanto ele perdoa os nossos pecados. E ele é comunicável porque a gente pode aprender sobre isso, e ele comunicou isso a gente, através de sua palavra, e através dos seus atos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e principalmente através do seu Filho. E então, nós vemos essa justiça de Deus sendo demonstrada. Mas como que funciona essa justiça? Primeiro, a gente encontra um problema assim que a gente faz esse questionamento, que é, qual que é o padrão da justiça de Deus? O que eu posso falar assim, Deus só vai até aqui, ou Deus é justo desse tanto. A questão é que, como um atributo, como uma essência divina, é Ele mesmo que é o padrão. Não é o que a gente acha que é justo, mas Deus é o próprio padrão de justiça. Se Ele é o próprio padrão de justiça, a gente já tem a resposta do livro, já tem a resposta do livro na ponta da língua, né? Qualquer questionamento que a gente levante contra a justiça de Deus, e o autor vai demonstrar isso bastante, principalmente nos capítulos finais, ele vai mostrar como não faz sentido nenhum queremos questionar um ser totalmente justo, porque é só Ele que sabe o que realmente é ser justo. Só Ele tem essa capacidade de determinar o que é justo. Isso se relaciona com a justiça que foi demonstrada na cruz, como vai ser no verso 22. Ele diz: Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Wayne Grudem, um teólogo, ele vai fazer uma definição sobre o que é justiça que é muito interessante. Ele diz: justiça é tudo aquilo que se conforma aos padrões morais de Deus. Deus tem um padrão moral bem elevado. Acho que todo mundo pode concordar com isso. E é interessante porque com os jovens nós estamos estudando Juízes e a gente vai percebendo esse contraste entre a lei que foi dada aos judeus, todo o caráter de retidão, como Moisés foi, como Josué foi, e quando chega nos Juízes, a gente vê uma perversão, a gente vê o povo caindo e caindo cada vez mais, e a justiça de Deus se manifesta ainda mais nessa nossa injustiça. Então, quando ele diz que a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, aqui é importante a gente se atentar nesse pela fé, que a gente traduz como pela, e também pode ser traduzido como através. E eu acredito que faz até um pouco mais sentido se a gente entender como através. É a mesma palavra que é usada lá em Colossenses, quando é dito que através dele todas as coisas foram criadas. Significa que precisa passar por isso, precisa passar por Cristo para existir algo. Da mesma forma aqui, é através da nossa fé e não na nossa fé. A justiça de Deus foi manifestada em nós, e a justificação que acontece conosco não é porque temos fé. Não é por causa da nossa fé.
A nossa fé é o instrumento que Deus usa para nos justificar. Mas nós somos justificados porque o seu Filho é justo. E nós vamos ver isso no verso 26, como ele diz. E não pela nossa fé. Não é fé na fé, mas é fé na obra que Deus fez. E caminhando um pouco mais, Paulo vai, então, apresentar essa doutrina da depravação total, que a gente chama. É a situação de que todos pecaram. E ele diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E eu apontei para lá. E eu acredito que, quando ele diz isso, ele está mostrando que a justiça de Deus se revela e ela sobressai ainda mais, e eu acredito que Deus usa isso para se glorificar através da nossa injustiça. O contraste da justiça de Deus perfeita gera uma vergonha muito grande da nossa injustiça. Porque todos nós pecamos. E esse é um dos pontos centrais que a gente vai encontrar na Reforma, né? Na Reforma Protestante, lá por volta de 1500, quando nós tivemos o grande problema, o grande debate sobre justificação e sobre as obras. A Igreja Católica pregava que eram justificados pelas obras, pela compra de indulgências, mas Deus, graças a Deus, sua infinita sabedoria, guiou alguns homens para poder corrigir isso, mostrando que todo homem está destinado ao inferno por conta do pecado original. E nisso é muito interessante a gente entender essa parte de destituídos. Nós não somos só incapazes no sentido de poder mesmo. Eu não consigo buscar a Deus por mim mesmo. O homem que não foi alcançado pelo Evangelho, ele não consegue sozinho, ele está morto. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem não consegue buscar o Evangelho por si mesmo. Mas não somente isso, ele não está autorizado. Ele foi destituído. E aí entra a justiça de Deus. Deus é tão justo que ele não pode tolerar um pecador convivendo com ele. Ele não pode tolerar o pecado junto a dele. Isso é importante demais em entendermos a nossa justificação. Hoje em dia a gente tem surgido uma onda muito forte, de igrejas, de mega igrejas, onde o pecado não é mais falado. E onde a gente entende que venha como você está e permaneça como você está. E não é assim que Cristo ensinou. Nós temos sido ensinados a aceitar os pecados e ir deixando. E essas grandes igrejas, e muitas vezes nem precisam ser grandes igrejas, mas falsos ensinos vão entrando, e nós vamos aprendendo que Deus te ama como você é. E Deus quer você do jeito que você está. Mas Deus, nós aprendemos aqui que Ele é justiça. É um atributo dele, Ele é 100% justo. Como que um ser 100% justo, puro, santo, pode conviver com o pecado? A resposta é, não tem como, ele não convive com o pecado, ele não aceita conviver com o pecado. E por isso, lá no pecado de Adão, nós somos não só incapacitados, nós não só morremos para essa convivência com Cristo, com Deus, mas nós fomos destituídos, nós fomos desautorizados. Nós não temos esse direito de estar com Ele. E é por isso que a justificação não é pela nossa fé, é através da fé. Através da nossa fé em Cristo, nós somos justificados. Por causa da obra em Cristo, e não por causa de algo que eu fiz, ou por causa que eu, de repente, estava em casa e resolvi crer em Cristo. Foi o Espírito que me transformou. Então, nós somos injustos. A noção de que a justiça de Deus, do que é a justiça de Deus, agora se faz mais útil para a gente. O nosso pecado, ele é, e sempre vai ser, um ato de injustiça. E ele é um ato de injustiça contra o próprio Deus. Vamos pensar bem, Deus criou todo o universo, e um Deus justo e santo. Então, Ele criou o universo justo e santo. Toda vez que algo sai disso, nós estamos atacando diretamente a justiça de Deus.
E eu não estou entrando no legalismo, porque todos nós somos pecadores justificados. Nós ainda caímos, nós ainda vamos cair no decorrer da nossa vida. Nós sabemos disso. Mas é importante a gente entender, importante para a nossa vida diária com Deus, na nossa luta contra o pecado, que o nosso pecado ele não afeta só nós mesmos e não afeta só as pessoas à nossa volta, mas, em primeiro lugar, o nosso pecado ele é um ato de injustiça contra Deus. É um ato de injustiça contra o Deus justo que criou todas as coisas e que nos criou. É um ato de rebelião. Todas as vezes que nós pecamos, é isso que nós estamos fazendo. Mas, para a glória de Deus e por misericórdia dele, nós temos uma boa notícia que esse pecado foi pago. E a justiça de Deus, ela é necessária para esse pagamento. A justiça de Deus ela é necessária para a nossa salvação. Isso é uma coisa que parece ser um pouco estranha para a gente pensar. Porque nós sempre pensamos e refletimos sobre a salvação, sobre a obra de Cristo na cruz, como um ato de amor e de misericórdia. E ele é um ato de amor e de misericórdia, com certeza. Sempre foi e sempre vai ser. Mas também foi um ato de justiça. E foi o maior ato de justiça que ocorreu. Eu vou ler novamente os versos 24 até o 26. Que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. De novo aqui, ele ressalta a questão que não é na fé. A redenção que está em quem? Está em Cristo Jesus. É por causa disso que somos justificados. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação, e que é o maior ato de justiça, para a gente entender, a gente precisa ver bastante essa palavra-chave que é a propiciação. A propiciação, e aqui a gente vai voltar no Antigo Testamento, e nos auxilia bastante já lembrar que Paulo está falando com judeus. Ele está usando linguagem que é comum para eles e que eles entendem. Quando Paulo fala propiciação, na mente do judeu, vem toda a lei de Deus, tudo que ele aprendeu desde pequeno. O judeu aprendia desde pequeno toda a Torá. Ele aprendia todos os mandamentos de Deus e aprendia todas as cerimônias que tinham que ser realizadas. E no Antigo Testamento a gente encontra várias cerimônias e ritos que são feitos para o perdão de pecados. Em todos esses ritos, todas essas cerimônias, a gente tem uma coisa em comum, que é a propiciação. Sempre é dito, para a propiciação de pecado. E propiciação, de uma forma mais simples, R.C. Sproul, que é um teólogo muito bom, um pastor muito bom, ele vai dizer que a propiciação ela significa satisfazer as exigências da justiça de Deus. Isso é a propiciação. E esse entra o que a gente costuma falar, né? O pulo do gato, é o ponto central aqui. Deus jamais deixou de ser justo, como eu disse no início. E em nenhum momento ele deixou de aplicar sua justiça sobre o pecado. Deus não deixa o pecado impune. E isso parece estranho para a gente falar, porque a gente pensa, não, mas Deus não perdoou o meu pecado? Mas a justiça foi efetuada, só que a justiça não foi efetuada em você, não foi efetuada em mim. Mas a justiça foi aplicada. E a gente vê isso na propiciação. E é muito interessante a gente perceber isso nos elementos da Arca da Aliança. Eu acho muito bonito o que Deus estava comunicando ao povo.
Na Arca da Aliança, a gente tinha a vara de Arão, a gente tinha o maná, que simbolizava a graça de Deus, tinha as tábuas da lei, mostrava a justiça, e alguns até vão dizer que a vara de Arão poderia ser meio que simbolizando o povo, mas era o sacerdócio. E aí tinha os querubins olhando para dentro da arca. A posição que eles ficavam era olhando para dentro da arca, e o propiciatório ficava na tampa da arca. E onde era derramado o sangue para a propiciação, para a purificação e o perdão de pecados, era na tampa do propiciatório. O que Deus estava mostrando é que embaixo estava tudo que simbolizava a sua aliança com o povo de Israel, que o povo vivia quebrando, mas quando era derramado o sangue em cima, os anjos que simbolizavam a justiça de Deus não viam o que estava lá dentro. Eles viam sangue, eles viam o sacrifício que foi feito. E quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício de Cristo na cruz. A justiça é aplicada sobre Cristo. E essa é a maior demonstração de justiça que Deus faz conosco. Nós estamos aqui por causa da justiça de Deus também. Cristo morreu em nosso lugar, se mostrando porque Ele era o único justo que poderia passar por aquilo. Ele é o único que poderia realmente fazer aquilo. E cabe uma ilustração muito interessante que eu ouvi esses dias em sala de aula, que diz respeito a gente conhece todo o atentado que teve das Torres Gêmeas, que foi algo que mexeu muito com o mundo, e principalmente nos Estados Unidos até hoje é muito forte para eles. E no período, nos anos seguintes, houve uma caça muito grande, principalmente contra o Osama Bin Laden. Era considerado o maior terrorista e eles reviraram o mundo atrás dele. E se diz que o governo americano tinha uma recompensa muito grande, um pagamento muito grande, por quem tivesse informações do paradeiro. Eu não lembro qual era o valor exatamente, mas era exorbitante, era absurdo o valor. Aí eu pergunto para vocês, o valor grande, vamos imaginar que é 50 milhões de dólares. É pela vida do Osama Bin Laden ou é pela ofensa que ele causou? É pela ofensa. Cristo morreu por nós, não porque nossa vida vale o que Cristo morreu e sofreu, mas porque a ofensa do pecado de Adão foi tão grande que precisou o próprio Deus, Filho, se encarnar e morrer em nosso lugar. E essa é a demonstração da aplicação da justiça de Deus na nossa salvação. Nós não tínhamos como pagar isso de forma alguma. Nós não tínhamos a menor capacidade, nós estávamos incapazes de fazer isso e desautorizados de fazer isso. Mas Deus, no seu amor e justiça, Ele envia o seu Filho, o único que poderia suportar isso. E Ele faz o pagamento dessa dívida. Não porque o devedor possui o maior valor, mas porque a ofensa dele é tão grande que ela precisa ser paga e não pode ser deixada em paz. Vocês conseguem ver como Deus não permite que a sua justiça fique sem ser saciada? A sua justiça é feita, é realizada, e ela foi cumprida no seu Filho. E isso é muito forte para nós, entendermos que o justo, como diz aqui no verso 26, ele diz, para ele mesmo ser justo e o justificador que tem fé, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo está demonstrando como o único justo. Alguns versículos atrás, pouco tempo, ele falou que não há um justo sequer. E agora ele se refere a um justo. O único justo, Jesus Cristo. O único padrão de justiça é o próprio Deus. Então, a maior demonstração de justiça que nós temos na Bíblia e na vida, que nós vamos encontrar, é a vida, a obra e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E contra isso, a gente não tem argumento nenhum para falar para questionar a justiça dele. Mas talvez a gente pode olhar assim, tá, tudo isso é muito legal, isso pode me ajudar, eu entendi o que é justificação, eu entendi que Deus é justo sim, mas e aí, o que isso serve para a minha vida, né? O que isso vai ajudar para mim? E eu acredito que existem algumas aplicações
para a nossa vida que a gente pode fazer. A primeira é para a gente lutar contra uma forte tendência que existe no nosso coração. Deixa eu passar aqui. Uma forte tendência que existe no nosso coração para usar a misericórdia de Deus como muleta para os nossos pecados. O homem, a gente realmente é muito mal. Nós somos muito maus. Nós somos injustos. E eu não sei quantas irmãs, mas eu sei muito bem que eu tenho essa capacidade de transformar a misericórdia de Deus e o seu sacrifício numa muleta como permissão para os meus pecados. Aqueles pecados mais íntimos, os meus pecados de estimação. E esse é um cuidado que nós precisamos tomar, porque a gente precisa lembrar e olhar para o sacrifício de Cristo, lembrar que não foi só a misericórdia maravilhosa dele que nos alcançou, mas a sua justiça, através do seu Filho, é que nos capacita para isso. E se esse Deus se fez assim, sofredor, para sofrer essa justiça, quem somos nós para usar dessa situação como para tirar vantagem? Uma segunda aplicação é que esse entendimento de justiça, junto à sua misericórdia, deve nos ajudar a mudar um pouco o nosso pensamento sobre perdão uns para com os outros. Porque nós sabemos que nossos pecados foram perdoados. E nós sabemos que a justiça continua acontecendo. E é interessante que o perdão de Deus, ele concedeu com base nele mesmo. Deus concedeu o perdão para nós por conta do sacrifício de Jesus Cristo, a justiça que foi sobre ele. E ele se estabelece como esse padrão de perdão. Lá em Mateus 6, no verso 12, no Sermão do Monte, quando ele está ensinando a orar, Jesus diz: perdoai as nossas ofensas, como temos perdoado ao que nos tem ofendido. Se é da mesma forma, o mesmo padrão, ele está estabelecendo um critério. E que critério a gente pode usar, então, para o perdão? O perdão verdadeiro, ele é uma decisão, e que muitas das vezes, provavelmente, a justiça que deveria ser aplicada sobre o alvo do nosso perdão vai ter que ser passada por nós. Eu acredito que as mães, com certeza, sentiram muito isso já com os filhos. Porque filho gosta de atentar e fala muita besteira para a mãe. Eu sei que eu já falei muita besteira para minha mãe. E eu sei que eu já magoei ela várias vezes. E eu sei que ela, quando ela me perdoa, às vezes que ela me perdoou, e eu não tomei o alvo dessa justiça. Essa justiça não me atravessou. Atravessou ela. E esse é o verdadeiro perdão. Não é a ausência de consequências, mas é a justiça, é você pegar a justiça que deveria ser aplicada sobre aquela pessoa. Essa pessoa não merece nem conviver comigo, não merecia nem de eu tratar ela bem. Mas eu pego isso e aplico isso a mim. E eu concedo perdão a ela. E isso é o perdão que Deus demonstrou na cruz por meio de seu Filho. E uma última aplicação para nós é que o ato de justiça divina em Cristo vai eliminar qualquer argumento que a gente possa ter, mesmo que escondido, que às vezes a gente até tem lá no fundinho, mas a gente não gosta de pensar muito nele, mas qualquer argumento que possa dizer, não, isso não é justo. Os judeus tinham toda a sua história. Eles tinham mais de 1000 anos de história. Eles tinham feitos incríveis no Antigo Testamento. Eles tinham Moisés, tinham os sacerdotes, os profetas, tinham Davi. Eles podiam dizer tudo o que tinha acontecido e o quanto que, por mais que eles tivessem se desviado, mas como Deus, a própria palavra diz, sempre preservou algumas pessoas do povo para permanecerem lá. Não é à toa que os primeiros cristãos são judeus. Mas ainda assim, eles não tinham o direito de poder dizer que Deus não estava sendo justo. Da mesma forma que eu não tenho, nem ninguém nunca vai ter. Primeiro, porque Deus é esse padrão de justiça. E segundo, porque Deus mostrou que Ele foi plenamente justo ao enviar o seu Filho. Deus não simplesmente apagou tudo.
Ele diz aqui no verso 25 que ele deixou na sua tolerância o pecado perdurar. Mas a sua justiça foi aplicada. E ela é aplicada efetivamente em nós, na nossa salvação. Graças a Ele, nós temos essa salvação. Graças à justiça de Deus, nós temos a salvação. E eu quero desafiar as irmãs a pensar um pouco sobre a nossa forma de enxergar o sacrifício de Cristo. E estudando esse texto, isso pelo menos mexeu muito comigo, e eu pude ver como, às vezes, a gente negligencia esse atributo tão maravilhoso de Deus, que é a justiça. A gente esquece que é graças à justiça dele que nós estamos aqui, é graças à justiça dele que nós fomos salvos, é graças à justiça dele que um dia nós poderemos estar todos juntos, nós vamos poder estar todos juntos, celebrando e louvando a ele, o único que é justo, o único que é digno. Amém, minhas irmãs? Quero orar com vocês. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado pela sua palavra que nós temos, que nós podemos aprender e estudar na nossa própria língua, Senhor. Um privilégio maravilhoso que o Senhor nos dá. Pedimos, Pai, que o Senhor preserve em nós e esse conhecimento e que seja aplicável em nossa vida, que nós venhamos a entender que a sua justiça foi completa lá na cruz e esse sacrifício é vivo e eficaz em nós. Não foi somente a sua misericórdia e amor abundante, mas a sua justiça abundante em Cristo que nos justificou, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos lembre a cada dia que só o Senhor é justo e que carecemos de Ti, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.